Quantos querem ouvir a voz de Deus ainda nesta noite? Amém. João capítulo 13, verso 20. Sentados como estamos mesmo. João capítulo 13, versículo 20. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. São João, Evangelho, capítulo 13, verso 20, diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E todos dizem amém. Esse versículo é Jesus falando na noite em que foi traído. Lembrem-se que este ano o tema da semana é na noite em que Jesus foi traído, conforme o apóstolo Paulo falou, que Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, tal, vocês conhecem o texto lá. E esse versículo que eu li, está dentro do contexto da quinta-feira à noite, na noite em que o Mestre Jesus está sendo traído por Judas Iscariotes. Jesus olha para os seus discípulos diante da mesa da ceia e diz, assim eu vou repetir: em verdade vos digo. Quando Jesus repete essa palavra verdade duas vezes, é porque ele quer dar ênfase no que ele vai dizer. Em verdade vos digo que, dois pontos, quem recebe aquele que eu enviar. Então Jesus está dizendo que a sua vida é uma vida de envio. Ele envia pessoas. E ele está dizendo que quem recebe aquele a quem ele envia, olha o texto, vai dizer que ele diz assim: a mim me recebe. Então, se alguém recebe um pregador, seja um pregador que prega à base da oratória, ou um pregador que prega cantando, quem recebe esse tipo de gente, Jesus está dizendo, recebe a mim. E ele termina dizendo assim: e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha como é a questão aí. Jesus aqui, ele está na noite da ceia, dando o maior incentivo missionário que alguém poderia dar. Na noite em que foi traído, Jesus aparece aqui como um homem incentivador. Esse é o tema da mensagem de hoje. Jesus, um homem incentivador. Na noite da traição, Jesus encontra forças para incentivar. Olha a preparação do nosso mestre. Vocês estão lembrados de algumas coisas desde o domingo que a gente mostra Jesus na noite em que foi traído nos surpreendendo. Jesus na noite em que foi traído manteve o seu propósito. Quem está lembrado diga amém.
Jesus, na noite em que foi traído, manteve-se sentimental. Quem está lembrado? Jesus, na noite em que foi traído, mostrou-se agradecido. Jesus, na noite em que foi traído, mostrou-se compartilhador e grato. Tendo dado graças, partiu o pão. Na noite que foi traído, ele se mostrou grato, um homem agradecido. E vocês viram que ontem nós mostramos que Jesus, na noite que foi traído, mostrou-se um adorador por excelência, pois ele, tendo cantado o hino, ele sai. E vocês viram que aquele cântico foi um cântico angustiado, foi um cântico congregacional e também foi um cântico espiritual. Ele cantou angustiadamente, porque ele estava abatido pela traição daquele Satanás chamado Judas. E ele cantou congregacionalmente porque cantou com seus discípulos, e cantou espiritualmente porque cantou um hino, cantou para Deus. E hoje Jesus está, na noite que foi traído, incentivando seus discípulos. Ele diz: olha, eu vou ser traído, Judas está aqui, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Inclusive Judas ouviu: olhe, aquele que receber quem eu enviar, está recebendo a mim. Então, na hora que alguém recebe um pregador, está recebendo Jesus Cristo na sua casa. Agora, quem recebe a mim, recebe o Pai. Olha que coisa incentivadora. Judas devia ter desistido do propósito de trair Jesus naquela hora, porque Jesus está dizendo: Judas, se você se converter, você vai me representar. Se você mudar de ideia, você vai me representar. Prestem atenção, Pedro, Tiago, olha aqui, olha Levi. Aquele que receber vocês, recebe a mim, e que recebe a mim, recebe o Pai. Que incentivo maravilhoso Jesus está dando. Eu pergunto a você: você e eu precisamos ou não imitar Jesus? Porque quando nós estamos sendo traídos, nós não temos forças nem para nós, muitas vezes, imagina para dar forças aos outros. Se nós formos crentes de verdade, confiarmos na palavra, nós vamos imitar Jesus. Eu já vi alguns crentes numa prova tão grande, e eu chego lá para dar uma palavra e eu saio edificado. O cara numa prova tão grande e você sai edificado. Você vai para dar uma palavra de conforto, ele dá a palavra de conforto a você. Aleluia! Jesus Cristo era assim. Na noite que foi traído, ele está lá entusiasmado, mesmo angustiado, mas entusiasmadamente ele diz: olha, vocês vão me representar, vão pregar a minha palavra, porque vocês vão me representar. Quem receber você, vai me receber, e quem me receber, recebe o Pai. De certa forma, ele está dizendo: olha, em matéria missionária, você e eu e meu Pai somos a mesma coisa. Diga: que privilégio. Diga mais forte. Jesus, na noite que foi traído, nos colocou em lugar de honra. Ele está dizendo para mim que eu não sou qualquer um. Ele dizer que eu, quando eu prego, quem me recebe, recebe ele. Ele não fazer muita diferença entre eu e ele. Não precisava Lucifer, que nem diz aqui no Nordeste, não precisava Lucifer ter querido ser igual a Deus. Ele esperasse que Deus ia fazer algo parecido depois, é porque ele não esperou. Lucifer disse: eu vou ser semelhante a ele. Se antecipou, virou um cão. Se ele tivesse esperado um pouquinho,
nós nem ficamos muito ansiosos. Jesus já disse: não precisou você virar o cão, você esperou. O diabo quis ser semelhante ao Pai e não foi, e você esperou, e eu faço você semelhante a mim. Quem está entendendo o mistério de Jeová? O diabo quis ser semelhante a Deus, orgulhosamente caiu do cavalo. Você será semelhante a Jesus humildemente, e será exaltado na terra, e será exaltado também no céu, conforme a palavra. Que lugar de honra! Jesus, ele deu umas pinceladas durante a vida toda, que nós seríamos realmente muito parecidos com ele, porque uma hora ele disse: eu sou a luz do mundo. Outra hora ele olhou para nós e disse: vocês também são. Jesus é a luz e nós também somos a luz desse mundo. Que grande honra, que grande honra. Quando Jesus disse: quem for pregar em meu nome, quem receber vocês, recebe a mim. Jesus está dizendo também para mim, na noite que foi traído, que não é apenas ser honrado em pregar a sua palavra, mas é também receber dele a sua própria autoridade. Quem receber você, me recebe. Agora eu entendo porque ele disse assim: se você crê em mim, a obra que eu fiz, você faz. Pedro disse assim: Senhor. Ele disse: não, eu vou dizer mais, você ainda vai fazer maior do que eu. Quem glorifica a Deus? Nota que Jesus não está fazendo muita diferença entre ele e nós. A grande diferença é que você não pode aceitar a adoração, nem trazer a glória para você. Deve dizer como João: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas que Jesus não está fazendo diferença. É ele que está dizendo: eu sou luz e você é luz. Se você pregar, é a mesma coisa de eu pregar. Quem receber você, me recebe. E o que eu fiz, você faz. E não vai fazer a maior coisa. Vale até um aleluia para estrondar isso aqui. Na noite que foi traído, ele disse assim: eu dou autoridade a vocês. Se receberem vocês, vai receber a mim. Eu lembro-me que lá atrás ele já havia dito em Lucas 10:19 assim: eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e triunfarem sobre todo o poder do inimigo. Lembra que lá atrás o pai havia dito que o filho iria nascer e iria esmagar a cabeça da serpente? Jesus chegou e disse: não, eu vou esmagar com vocês. Eu vos darei autoridade para pisar também na cabeça da serpente. Quer dizer que Jesus compartilhou sua autoridade e sua honra conosco. Alguém está me ouvindo? Levante as duas mãos e diga: eu sou muito honrado. Diga mais forte. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: você é muito honrado. Se ele acreditar, ele vai dar um glória a Deus de estremecer isso aqui. Aí ele vai misturar o glória a Deus com aleluia. Ele vai misturar tudo com palmas, porque você é representante dele. Incentivo missionário. Escute aqui. Em matéria de missões, ou em relação ao ministério de Jesus como um todo, quando ele olhava para o ser humano, ele tinha duas palavras que eu não posso deixar de frisar nesta noite. A primeira palavra era vinde. Repete essa palavra. A segunda palavra era ide, vai. Quando ele diz vinde, ele está oferecendo salvação a você. Quando ele diz ide, ele está lhe mandando levar a mensagem de salvação. A diferença é que os crentes não têm parado para ver que as duas palavras não são a mesma coisa. Quando ele diz vinde, ele está dizendo: eu quero te dar vida eterna, eu quero te salvar, eu quero escrever teu nome no livro da vida. Mas quando ele diz ide, ele está dizendo: sendo instrumento meu, seja meu instrumento, leve a minha palavra. E todo crente precisa saber a diferença. Tem crente que Jesus disse vinde e ele pensa que é para ir. Outros, Jesus Cristo diz ide e ele vai antes do momento ordenado. Uma coisa é vir. Tem gente que quer ir sem vir. Antes de você ir, você tem que vir. Eu estava chegando num local aqui em Brejo Santo uma vez. Tinha um doutor.
E o doutor chegou e disse: seu bispo, eu gostaria de perguntar se o senhor tem uma vaga de pastor para mim na sua igreja. Eu disse: como é a conversa? Ele disse: eu queria uma vaga de pastor em sua igreja. Eu disse: por quê? Ele disse: não é porque eu estou doido para participar daquelas caixinhas que tem lá em cima do altar de sua igreja. O que entra lá, eu gostaria de ser pastor logo de entrada. Você me aceita de entrada como pastor? Aí foi uma conversa muito grande para ele entender que pastor, o interesse não é isso. E antes dele ser pastor, para obedecer ao ide, ele tem que obedecer ao vinde. E ele disse: o que eu faço para ser pastor? Eu disse: primeiro você tem que ser crente em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos querem ir sem vir. Muitos pensam que pastor e cantor e pregador é uma profissão de tal forma que você procura, como procura um emprego para pedreiro. Eu já disse a vocês que aqui na igreja eu atendo muitas pessoas, e uma delas me procurou revoltada porque a vida do seu filho estava uma desgraça, e ela veio aqui me pedir para dar um jeito. Ela disse: seu bispo, eu já disse para vocês, eu passo aqui e vejo quanta gente, muita gente desajustada, chegou em sua igreja e está arrumada. E eu quero dizer uma coisa para você: eu tenho um filho que eu já coloquei para ser pedreiro, ele não deu certo. Para estudar não deu certo. Para ser servente de pedreiro não deu certo. Vendedor não deu certo. Não dá certo para nada. O bicho é um vagabundo. E eu vim saber se o senhor arruma um emprego de pastor para ele. Já pensou? Não é emprego. Antes de ir, você tem que vir. Há muitos que estão aqui nessa noite que nem vieram ainda a Jesus. Então, antes de ir ser um missionário no campo, você tem que vir, tem que aceitar a mensagem do Evangelho, tem que aceitar Jesus no coração. Isso não impede de você ler a Bíblia, de pregar para alguém. Todo mundo pode fazer alguma coisa, mas para ser um missionário precisa ser salvo. Eu estou falando missionário no sentido credencial ou credenciado. Jesus frisava essas duas coisas: vinde e ide. Saiba a diferença do vinde para ir. Alguns Jesus nessa noite está dizendo vinde, e a outros ele está dizendo vá, vá. Na noite que Jesus foi traído, ele deu um incentivo missionário, dizendo não para 11, preste atenção. Ele disse para os 12: aquele que receber a um de vocês que eu vou enviar, recebe a mim. Ele não disse para 11, ele disse para os 12. Judas ouviu aquilo dali. Por que Jesus não disse aquilo somente para 11? Disse para os 12. Eu volto a vos dizer, Jesus estava dando outra chance a Judas. Judas tinha ali uma oportunidade de mudar de ideia. Já imaginou se Judas colocasse na cabeça ali agora, olha aqui, Judas colocasse na cabeça: ué rapaz, eu vou agora mudar de ideia. Ao invés de eu trair esse homem por míseras 30 moedas de prata, eu vou representar esse homem. Ele está me dando honra, está me oferecendo honra, está me oferecendo autoridade, porque ele não tirou Judas do meio. Mas o problema foi que Judas desperdiçou aquela grande oportunidade que o Senhor estava lhe dando. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Uma das grandes características de Jesus na Bíblia é dar oportunidade. E o homem de Deus e a mulher de Deus deve aprender a dar oportunidades, aprender com Jesus. Todo homem que está à frente de uma grande obra hoje é porque teve uma oportunidade. Jesus estava dando uma oportunidade a Judas. O problema é que existem pessoas que aceitam a oportunidade e outros não.
Há muitas pessoas que precisam entender, há oportunidades que Jesus dá várias vezes, mas tem oportunidades que Jesus só dá uma vez. Mas lembre-se, independentemente se ele der uma chance, uma oportunidade ou duas oportunidades, tem sempre a última oportunidade. Jesus deu várias oportunidades a Judas. Primeiro ele chamou para fazer parte dos 12. Ele veio. Segundo, Jesus deu autoridade para expulsar demônio a Judas. Outra oportunidade. Nesse mesmo texto, Jesus lava os pés dos 12. Outra oportunidade. No mesmo texto, Jesus dá a ceia para os 12. Outra oportunidade. Agora vem a derradeira, meu filho. A última oportunidade. Não fique pensando que Deus já deu 10, vai dar 11. Pode ser a última oportunidade. Você que está aqui nesta noite, já ouviu o Evangelho quantas vezes? Talvez você diga: eu ouvi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e você rejeitou. Quem sabe essa pode ser a última. Judas teve a última oportunidade naquela noite. Não é que com 24 horas Jesus estava no paraíso? Olha aqui, pouco antes disso, muito antes disso, Jesus estava no paraíso. Depois do paraíso tinha um abismo, e depois do abismo tinha um inferno. 24 horas depois, Jesus Cristo estava no paraíso com o rico, com o ladrão arrependido, e Judas estava queimando no inferno. 24 horas. Você sabia que tem gente aqui nessa noite, que amanhã à noite nós poderemos estar aqui na igreja fazendo culto, e ele queimando dentro do inferno? Eu vou dizer para você, há muita gente aqui que amanhã à noite, no sábado, que para muitos denominam que de sábado de aleluia, amanhã à noite nós poderemos estar aqui glorificando a Deus. E você que está aqui nessa noite, que já rejeitou várias oportunidades, amanhã à noite você pode estar inaugurando uma caldeira no inferno. Por isso, se eu fosse você, eu me converteria hoje. Porque amanhã à noite eu posso estar aqui e me lembrando de você, queimando no inferno. Pode ser que hoje seja a sua última oportunidade. Judas desperdiçou a sua grande oportunidade. Se você me perguntar por quê, sabe por que Judas desperdiçou? É porque Judas era um idiota. Judas era um medíocre, um ingrato, materialista, um ganancioso, um coitado, um enganador, maquiavélico, um fascista hipócrita. Era um revoltado, um rebelde, um besta, um endemoniado, um nojento, um covarde e um invejoso. Por isso que ele rejeitou a sua chance que Jesus lhe deu naquela hora. Por favor, você hoje está tendo uma chance. A alguns Jesus está dando uma chance de se tornar pregador de sua palavra, e a outros Jesus está dando uma chance de se converter hoje e parar de ser materialista. Porque todo mundo que não se converte é porque é materialista. Quem não se converte é porque é materialista. Não se converte a Cristo porque pensa em alguma coisa dessa terra. Um homem uma vez chegou para mim e disse: bispo, eu vou me converter daqui a 3 meses. Eu disse: mas por que daqui a 3 meses? Ele disse: não é porque eu vou adiar umas coisas aí, tem umas coisas para resolver que eu não posso resolver com Jesus. Eu preciso deixar Jesus de fora para resolver umas coisas. Ele se converteu, mas não aguentou. 1 mês depois ele se desviou. E quando ele se desviou, com 2 meses de desvio, ele veio à minha casa, apavorado pela manhã. Ele tinha tido um sonho, e ele veio para eu interpretar. Eu não sou bom de interpretação de sonho, mas tem sonho que está na cara. Bispo Amaro, eu tive um sonho pela madrugada, eu queria que o senhor interpretasse. Ele disse: interprete para mim. Eu disse: conte o sonho. Ele disse: eu sonhei com eu passando naquela esquina, e alguém chegando, dando 6 baladas, descarregando um revólver, 6 balas na minha cabeça. E eu morria, e eu via quando eu entrava no inferno. O senhor pode interpretar? Eu disse: posso. O que é que significa isso? Eu disse: significa exatamente isso. Você vai levar 6 balas na cabeça. Depois que você levar as 6 balas, você morre. Depois que você morrer, você vai para o inferno. Ele estava Maria cheia de graça.
Eu quase dizia, o Senhor é conosco. A gente sorri, mas o fim foi trágico. Ele disse, não tem jeito para evitar esse negócio não. Eu disse, tem. Você quer voltar para Jesus Cristo agora? Que eu duvido acontecer. Ele disse, mas homem, eu não já disse que só posso daqui a 1 mês e pouco, 2 meses. Eu disse, rapaz, tu vais esperar receber as 6 balas? Ele disse, rapaz, fala com Jesus para dar um tempo aí. Eu disse, não tem tempo, tu vai levar a balada e vai morrer. Ele não quis, foi para casa. Estava no culto, isso foi no sábado. Na quarta-feira, sexta-feira à noite, estava no culto. Passou aquela mulher desesperada de frente num carro, chamando o bispo. Vem o bispo, ora pelo meu filho. Ele ia passando na esquina tal, descarregaram um revólver na cabeça dele, e ele está lá no hospital. Senhor, ore para ele escapar. Naquela hora Jesus disse, não precisa orar não, que ele já está lá dentro. Aconteceu do jeito que ele sonhou. Era a última chance que ele tinha naquele dia. E tem gente que não aproveita. Judas não aproveitou, porque era materialista, porque a mente dele era fraca, obcecada pelas coisas dessa vida. E você que não é pregador, todo homem que não é pregador, é porque não tem visão do céu. O homem que passa 10 anos numa igreja e não consegue atrair uma vida para Jesus, essa pessoa é um rebelde, ou pelo menos um mal entendido das coisas, não sabe qual é a sua postura. Você não se converteu apenas para ter vida eterna, porque se fosse para isso, no dia que você se converteu, Jesus tinha matado você. Você se converteu para pregar e para atrair vidas a Jesus. Jesus está dando uma chance a muita gente aqui de se tornar pregador faminto, mas está dando uma chance a muita gente que não é crente. Talvez seja a derradeira, talvez seja a última. E se eu fosse você, eu aproveitava. Porém, eu quero dizer uma coisa a você. Existem algumas coisas que me chamam a atenção na Bíblia. Tem coisas que parece que nem Deus consegue. Tem coisas que parece que nem Jesus consegue. Ele não conseguiu cativar o coração de Judas. É porque Jesus não queria? Não, Jesus queria. Mas Jesus não quer amor forçado. Diga, Deus não quer um amor forçado. Talvez você pergunte, por que, bispo, Jesus poderia obrigar a gente a se converter a Ele, ou se tornar missionário? Ele não quer amor forçado, sabe por quê? Nem tu queres, nem você quer. Sou casado com essa boneca que está com 18 anos, mas eu me casei com ela porque eu sei que ela me ama. Agora imagina eu pegar uma espingarda, casa ou não casa? Você casa se não olhar certo. E ela dizer, eu vou lhe amar, mas é para não morrer. Adianta? O que adianta é aqui de dentro, olhe. Eu saber que ela está ali olhando para mim, doida para me dar um beijo, por puro amor. Jesus quer que você sirva a Ele por puro amor. Ele não quer fazer de você um escravo do seu amor, lhe obrigar a ser crente e lhe obrigar a ir para o céu. Até porque, se você não for para o céu, não altera nada em Deus. Tem gente que a gente vai pregar para ele, bota uma banca tão grande de aceitar Jesus, que parece que se ele nos converter, Jesus vai deixar de ser Jesus. Vai pensando. Se você não aceitar Jesus, quem perde é tu. Quem perdeu foi Judas. 3 dias depois, Jesus Cristo estava ressuscitado da morte, e Judas estava desgraçado. Judas foi quem perdeu. Jesus está vivo e ressurreto entre nós. Quantos podem glorificar aquele que vive e reina para sempre? Escute, tem coisa, pastor Cabral, que parece que nem Deus resolve. Não diga que Deus resolve tudo não, que isso é chavão de crente. E em alguns sentidos nós podemos aplicar. Mas Deus não resolve tudo não. Deus não resolveu Judas. Mas sabe por que Jesus não resolveu Judas?
Porque Judas não quis. A gente usa uns chavões que não está na Bíblia. Ele resolve tudo com o que está conforme o seu alcance, mas ele nunca resolve coisas que competem ao homem. Na sepultura de Lázaro, ele disse: eu só ressuscito esse cabra se vocês tirarem a pedra da frente. Se não tira a pedra, ele fica morto, podre lá dentro. Ou tira a pedra, ou ele fica morto lá. Ou você tira a pedra do seu coração, ou você vai preto para o inferno, ou amarelo ou branco, mas vai. Se você não pregar o evangelho, você vai perder as 5 coroas do céu, ou pelo menos uma, que é prometida na Bíblia, para quem prega e ganha a palavra. Almas para Jesus. Quem ganha almas é sábio. Você decide pregar se quiser, mas se você não pregar, você está desobediente a Deus. Aliás, eu não sei como alguém diz que tem salvação, que vai morar no céu, e que ser crente é bom, é a coisa melhor do mundo, e não diz para o povo. Eu não entendo. Porque o que eu tenho de bom, eu gosto de mostrar. O que eu tenho de bonito, eu gosto de mostrar. Já perceberam? Vocês viram como é que eu estou andando no carro? Passo por todo mundo. Ponto. Então, se eu tenho uma coisa, eu quero mostrar. Porque é que eu tenho vida eterna. E não digo. É porque eu não creio que sou salvo. E não creio nem no inferno. Porque se eu cresce que tem inferno, eu ia pregar para as pessoas não irem para lá. Tem coisas na Bíblia que me intrigam. Aqui Jesus não resolveu o coração de Judas. Vocês lembram de outra coisa na questão de Paulo? Deus pelejou com Paulo, mas Paulo só se converteu quando caiu do cavalo. Ele pode até dar uma queda. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite: você vai esperar para se converter no dia que Deus te derrubar do cavalo que não derrubou Paulo? Mas Judas permaneceu no propósito de não obedecer o chamado. Ele não foi atraído pela palavra de Deus. Tem coisas que parece que nem Deus resolve. Tem pessoas aqui nessa noite que parece, quem sabe, está nesse pensamento de Judas. Deus pode pelejar com você. Jesus não lhe atrai. Porém, para a maioria que estão aqui, a maioria que está aqui, já foram atraídas. Quantos aqui já foram atraídos pela palavra do bom mestre? Quem já foi atraído? Eu dou 30 segundos para você levantar as mãos e dar glória. Aquele que vive e que reina para sempre. Quem já foi atraído? Levantou uma mão, levante a outra se você puder, e dê glória àquele que vive e reina para sempre. Quem foi que já foi atraído para o Mestre Jesus? Quem já foi atraído? Olhe para cá, diga bem forte: já fui atraído. Já fui atraído. Aleluia. Quantos dizem amém? Quero partir agora para o final dessa mensagem e quero sua atenção dobrada agora. Jesus disse: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me receber a mim, recebe o Pai. Esse incentivo missionário desse texto nos passa algumas lições. Jesus está na noite que foi traído, me dando esse incentivo missionário. E esse texto significa dizer para mim que cada crente precisa se sentir um enviado. Diga: eu sou enviado. O presbítero Marcos, está lembrado quem foi que pregou para você antes de você se converter? Quem foi que chamou para a igreja? Está lembrado do nome dele? Como era o nome dele? O irmão Paulino. Se não fosse irmão Paulino, esse homem não era presbítero. Agora você imagina lá no céu, quando chegar lá no céu, e você olhar para irmão Paulino e saber: eu estou aqui porque Jesus morreu por mim, mas também porque esse cara pregou para mim. Entenderam? Digam amém. Ô pastor Cabral, está lembrado quem foi que levou você para a igreja? A irmã Maltilde. Ela já está no Senhor, né? Está no Senhor. Naquele dia, lá no céu, você vai dizer: eu estou aqui porque Jesus morreu por mim, mas porque a irmã Maltilde pregou para mim. Você também tem que ser instrumento de Deus. Cada crente precisa se sentir um enviado. Quando você vai pregar o evangelho, longe do crente ser uma pessoa metida, intrometida ou oferecida, o crente é enviado. Diga comigo: eu sou enviado. Mais forte: sou enviado. Não sou metido, oferecido, nem intrometido. Sou enviado.
Quando alguém se converte, ele se converte para ser enviado a pregar. E agora me refiro àquele envio que Jesus faz para cada um. Se converteu, fale. Se converteu, diga. Diga para quem você puder. Diga para quem você quiser. Anuncie em toda parte. Cada crente é um discípulo, seguidor, e ao mesmo tempo é um apóstolo, pregador. Você precisa se sentir enviado e não esperar uma consagração formal para pregar. Porque tem gente que diz o seguinte: o bispo nunca me consagrou, como é que eu vou pregar? Não precisa. Levante a mão e diga: eu não preciso de uma consagração formal. Diga: para pregar eu não preciso de uma consagração formal. Baixe a mão. Sabe por que não precisa? Essa questão de consagração é outra coisa. Cada crente, nota que depois que eu estou pregando sobre missão na igreja, quantas pessoas têm se convertido na igreja, quantos jovens ligam: bispo, o que é que eu faço para ser pregador, o que é que eu faço para ser pastor, o que é que eu faço para ser missionário? Vai fazendo, meu filho, vai fazendo, uma hora brilha a tua estrela. Cada crente precisa se sentir um enviado, sem esperar por uma consagração formal. Agora eu quero terminar essa mensagem te dando um conselho. Escute bem. Escute bem. Não seja um crente Marta. Repete: crente Marta. Vocês conhecem a história, né? Você só encontra Marta na Bíblia atribulada. Ela é atribulada. Jesus disse: tu andas atribulada com muita coisa. Deixa de tribulação, crente tribula. Você conhece crente que só vive atribulado? Você já tem receio de chegar perto, porque ele só tem tribulação para contar. Marta era assim, ela repreendia até Jesus. Não seja o crente Marta, crente atribulada. Diga: não sou o crente Marta. Que assim seja. Segundo conselho: não seja um crente Lázaro, mesmo ressuscitado, mesmo vivo, amarrado. Jesus tira da sepultura, mas ele está amarrado. Amarrado não vê, amarrado não anda, amarrado não fala, amarrado não faz nada. Está vivo, mas está amarrado. Tem muito crente vivo na igreja, mas amarrado. Não seja crente Lázaro, que Jesus sai da cova infeliz, e ele sai, mas continua amarrado. Mas eu quero dar um recado dessa noite. Se tem crente amarrado aqui, um bocado vai obedecer o que Jesus disse: desamarra esse infeliz, que ele não desamarra só não. Nesta noite, Deus vai levantar nesta noite muita gente para desamarrar pessoas. Levante a mão e diga: eu me ofereço e eu me rendo. Mas eu tenho um conselho: seja crente Maria. Você só vê Maria na Bíblia consagrada, aprendendo aos pés de Jeová. Eu te dou um outro conselho: seja um crente igual a mulher samaritana. Vocês conhecem a história? Diz que era necessário Jesus atravessar Samaria. Chega ele no poço, tem sede, tem fome, os discípulos saem, aquela mulher chega diante ali, fala com aquela mulher, a mulher meio que raquítica ali para o lado, não queria falar com Jesus. Jesus começa a pregar para ela, ela escuta o evangelho, daqui a pouco ela solta o cântaro, corre, vai pregar para o povo, traz o povo para Jesus. Ela foi uma missionária. Na hora que ela se converteu, não esperou consagração formal, já saiu para pregar. Jesus quer fazer nesta noite aqui sua vida se transformar na história da mulher samaritana. Você ouve aqui, fala ali e atrai uma multidão para Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém, igreja. Não seja um crente Lázaro atado, não seja uma crente Marta atribulada, seja crente Maria consagrada, e seja uma crente da mulher, como a mulher samaritana enviada. Agora, segundo os missiólogos, estou terminando a mensagem, para que você possa ser um bom missionário e ter sucesso na vida missionária, você precisa ter algumas características. Eu vou dizer rapidamente. Para você ter sucesso na vida missionária, em primeiro lugar, você tem que ter experiência com Deus. Repete isso aí. Para ser mais neotestamentário, diga: experiência com Jesus. Mas eu quero isso mais forte, vai. Em segundo lugar, você só é um bom missionário se você tiver uma sensação de urgência. Diga: noção de urgência. Diga mais forte, vai.
Em terceiro lugar, você tem que vencer a timidez. Diga, vitória sobre a timidez. Em quarto lugar, você tem que ter simplicidade na sua mensagem. Diga isso. Em quinto lugar, você tem que acompanhar os ouvintes. Vai. Em sexto lugar, você tem que ter um testemunho pessoal. Repete isso. E em último lugar, você precisa apresentar Jesus apenas. Não apresenta igreja, não. Esse negócio de pastor pregar e apontar mais sua igreja do que Jesus, fica com uma pulga atrás da orelha, que isso não é evangelho. Evangelho são boas novas. Pregar a palavra é pregar a palavra. Apresentar Jesus é Jesus. Igreja, placa de igreja, fica do lado de fora. Outras estão colocando do lado de dentro. A mulher samaritana seguiu tudo isso. Lembra, para ser um bom missionário, precisa ter antes de tudo experiência com Jesus? Pois aquela mulher tinha esse primeiro requisito. Aquela mulher, ela disse assim: eu sei que o Messias há de vir. Experiência com Jesus. Dê um glória a Deus. Mais forte, igreja. Aquela mulher tinha o segundo requisito, noção de urgência. Ela deixou o cântaro e foi pregar. Quantos glorificam a Jesus? Ela também venceu a timidez. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela foi à cidade e pregou. Uma mulher, você nunca terá vitória na vida missionária se você não vencer a timidez. Tem gente que tem um medo de falar de Jesus. Não sei por que tem medo de falar de Jesus. Agora fala de futebol que ele arrebenta a noite todinha. Fala de novela, Big Brother, Big o cão, Big o diabo. Ele sabe tudo. Mas falar de Jesus tem vergonha. Vergonha de quê? Vergonha é matar. Vergonha é roubar. Vergonha é adulterar. Vergonha é beber cana. Vergonha é falar palavrão. Mas falar de Jesus é um privilégio. Recebe a unção da vitória na sua vida. Mas uma coisa, em quarto lugar, olha, aquela mulher atendia o quarto requisito para que você tenha sucesso na vida missionária. Pregue uma mensagem simples. Para que tanta profundidade? A mensagem da mulher foi só o seguinte: vinde, vamos ali, vinde. Que mensagem simples. As pessoas não estão precisando de tanta coisa profunda. As coisas profundas não interessam tanto às pessoas. Deixa isso para uma sala acadêmica. Vá e pregue uma mensagem simples, porque a mensagem simples é fácil de compreender. Aquela mulher foi, levou a mensagem simples: vinde. Quantos podem dizer amém? Mas não esqueça, tem um outro requisito. Quando você pregar, pastor Flávio, isso é um grupo de discipulado. Para você ter sucesso na vida missionária, faça o que você está fazendo. Acompanhe as pessoas que você prega. A mulher não disse: ide a Jesus. Ela disse assim, ó: vinde comigo. Quem pode aplaudir a Jesus de Nazaré agora? Vinde comigo. Se você quer ter sucesso, acompanhe as pessoas que você prega. Em sexto lugar, lembra do requisito para que você possa ter sucesso na vida missionária? Você precisa ter um testemunho pessoal. Aquela mulher tinha um testemunho pessoal, que ela chegou naquela cidade e disse assim: venham ver um homem que disse tudo o que eu fiz. Pode aplaudir Jesus de Nazaré. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Que coisa linda. Olha, mas em último lugar, não apresente você, não apresente sua igreja. Uma das regras de pregação é: esqueça de você, esqueça tanto sua vida. Não fale muito de você, fale mais sobre Jesus. Aquela mulher chegou lá e esqueceu dela. Ela falou um pouco dela, do seu testemunho, mas ela terminou dizendo o seguinte: olha, será? Isso é uma pergunta meio que irônica. Será se esse não é o Cristo? Eu quero dizer a você: apresente o Cristo na sua mensagem. Na noite que Jesus foi traído, eu estou terminando a mensagem, Jesus deu o maior incentivo missionário de sua vida. E eu quero dizer, em último lugar, vou terminar, que todo
Todo crente precisa entender a sua postura de representante. Eu sou representante de Jesus. Onde eu chegar de hoje em diante, ontem eu fui dormir meio que alegre com isso, chorando com isso, porque eu saber que eu sou um representante de Jesus. Quem receber Bispo Amaro na sua casa, vai receber Jesus. Então quer dizer que quando você chega num canto, Jesus chega. Você não vai se escandalizar com isso a partir de hoje, mas você vai dizer agora forte comigo, onde eu chegar, Jesus chega. Diga mais forte. Que privilégio desperdiçado por Judas. Onde você chegar, eu chego. Quem receber você, me recebe. Você sabe, eu vou terminando, estou terminando. Você sabe o que significa a palavra cristão? Ontem à noite eu falava disso no ar. Aliás, tem 3 textos do Novo Testamento que fala essa palavra cristão. A primeira vez está lá em Atos dos Apóstolos 11, onde diz que pela primeira vez em Antioquia os crentes foram chamados de cristãos. A segunda vez está em Atos 26, quando o rei Agripa disse assim: Paulo, por pouco tu não me persuades a ser cristão. A terceira vez está lá em Pedro, quando Pedro disse assim: não sofra a não ser como cristão. Se sofrer de outra forma, fique triste, mas sofrer como cristão, fique satisfeito. Diga comigo, eu sou cristão. Diga mais uma vez, sou cristão. Agora você muitas vezes vê todo mundo dizendo que é cristão. O Brasil é tido como um país cristão. Sabe por quê? Porque cada pessoa pertence a uma igreja chamada cristã. Ainda que seja mormon, ainda que seja testemunha de Jeová, ainda que seja macumbeiro, ele diz: eu sou cristão. Sabe por quê? Porque a noção de cristianismo no nosso Brasil e no mundo é: número 1, pertence a uma igreja cristã, que você é cristão. Acredita em Jesus, que você é cristão. Tem uma carteira de membro, que você é cristão. Mora num país cristão, que você é cristão. Mas cristão é diferente de tudo isso. Cristão é diferente até do que você pensa. Porque a gente pensa que cristão é aquele que segue a Jesus, e é mais do que isso. Porque muita gente seguia Jesus e nem todos eram cristãos. Sabe o que significa no hebraico? O que significa a palavra cristão? Quem me ouvia ontem no programa, sabe? Levanta a mão e diga. Quem me ouvia? Cristão significa o quê? Quem ouviu? Cristão significa pequeno Cristo. Dê glória a Deus aí. Aí você entende porque Jesus disse: se você chegar num canto, eu chego. É porque eu sou Cristo e você é pequeno, mas é um Cristo também. Pode dar glória a Deus? Cristão significa Cristo pequeno. Você talvez se escandalize. Faça confiado no que eu estudei e no que eu estou pregando. Diga: eu também sou um Cristo. Vai. É meio difícil sair porque é coisa nova. As pessoas têm medo de dizer. A palavra cristão significa Cristo pequeno. Então diga: eu sou um Cristo pequeno. Onde eu chego, o Cristo grande chega. Quem glorifica o nome do Senhor? Ei, agora você entende por que cristão significa Cristo pequeno. Cristão significa Cristo pequeno, ou seja, aquele sobre quem a imagem de Cristo é projetada. Aquele sobre quem a imagem de Cristo é projetada. Aquele que se parece com Jesus, aquele que é semelhante a Jesus, aquele que anda que nem Jesus andou, que fala o que Jesus falou, que faz o que Jesus fez. Esse é cristão. Agora você entende por quê? Por quê? Judas precisou dizer: olhe para cá, aquele que eu beijar, esse é o Cristo, prenda ele. Quantos discípulos Jesus tinha? Aliás, quantos apóstolos? Quantos? Menos um imbecil. Então Jesus estava no monte com 11. Quantos estavam ali? 11 com Jesus fez quanto? A Judas disse: olha, vou chegar lá, e no meio dos 12 tem um que é Jesus. Quando eu chegar lá, aquele que eu beijar é esse homem, prenda. Sabe por que foi? Gente, Jesus era um homem popular. Do ponto de vista humano, não precisava isso.
Mas Judas entendeu uma coisa: que todo mundo confundia os apóstolos de Jesus com o próprio Jesus. Está entendendo? Quando Jesus passava com os 12 apóstolos, tinha que ter alguém para beijar Jesus, para dizer: é aquele, porque todos se pareciam com Jesus. Precisava de um beijo, porque se Judas não beija Jesus, eles podiam ter levado Pedro, porque Pedro se parecia com Jesus. Pode tu glorificar a Deus. Ontem eu fui dormir chorando com isso. Se Judas não beija Jesus, tivesse dito: ele está lá no monte, vai lá e prenda, eles tinham levado qualquer um dos outros, porque todos pareciam com Jesus. Porque quem é de Jesus é também um Jesus, só que menor, mas é um Jesus. Que privilégio! Levante a mão e diga: que privilégio. Agora você entendeu por que precisava o beijo? Porque Jesus e os outros eram o mesmo comportamento. Agora você entende por que Pedro, quando chegou lá, seguindo Jesus de longe, lá na hora que estavam prendendo e batendo Jesus, a mulher chegou e disse assim: você é do partido dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vale um glória a Deus ou não vale? Vale um glória a Deus ou não vale? Vale um aleluia ou não vale? Você é do partido dele. Pedro disse: está repreendido, Satanás. Eu não sou do partido dele, não. Revoltou-se naquela hora. A mulher diz: você é. Olha o testemunho dela. Você é, porque a tua fala te denuncia. Quem pode aplaudir Jesus de Nazaré? Glorificado seja Deus. Será se a minha fala me denuncia que eu pertenço a esse homem? Ou será se a minha fala denuncia que eu sou filho de outra coisa? Agora você entende porque também deve ter sido por isso que quando Pedro foi pregar para Cornélio, quando Cornélio viu Pedro, ele se ajoelha e começa a adorar Pedro. Aí Pedro diz: não, eu só sou um Cristo pequeno, adore o Cristo maior. Quem pode exaltar e bem dizer aquele que vive e que reina para sempre? Exalte a Deus. Você é um cristão, você tem que se parecer com Jesus, tem que obedecer ao chamado dele. Pelo amor de Deus, nesta noite entenda, na Bíblia, crente verdadeiro é chamado de carta de Deus, é chamado de perfume de Deus, de exaltado com Cristo, corpo de Cristo, embaixador de Cristo, de forma que a Bíblia não faz diferença, a não ser no sentido salvífico, entre você e seu mestre, entre você e Jesus. Isso para nós é um privilégio, mas é também uma responsabilidade, porque no dia que eu pisar na bola, eu estou manchando uma imagem daquele que me enviou. E eu gostaria que você refletisse isso nesta noite. Judas dispensou o seu maior, a sua maior chance de sua vida. E eu queria que você não dispensasse. Sabe, gente, o Oscar vai preparar esse hino para cantar aqui, tão logo eu passar o microfone rapidamente para ele. Ontem eu fui dormir chorando, que quando eu deitei na minha cama, eu olhei para o céu, e eu disse assim: Senhor, como eu não tenho nenhum motivo para pecar, para ser ganancioso no altar, não tenho motivo para pecar, para te desagradar, porque o Senhor diz em sua palavra que eu também sou um Cristo, eu sou um Jesus. E se eu sou um Jesus, eu tenho que me parecer com Cristo. Não sou apenas um seguidor, a imagem do teu filho reflete em mim. E eu tenho nesta noite, depois dessa mensagem pregada, alguns apelos para fazer a vocês. Portanto, eu queria que, se você puder ficar de pé, fique em reverência a Deus, sem conversar com ninguém. Diga comigo bem forte: é um privilégio
ser um crente em Jesus Cristo. Quantos aqui já tem Jesus no coração? Digam glória a Deus. Quantos aqui entenderam a mensagem que eu preguei e podem dizer glória a Deus que eu sou um Cristo pequeno?